Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, eu estou fazendo o bolo sozinha pela primeira vez, totalmente sozinha, porque antes eu fazia com a minha mãe, mas as circunstâncias não vão me deixar mais fazer com ela, então eu tentei fazer sozinha pra ver se eu me saía bem, só que eu acho que eu peguei uma receita diferente do que eu e minha mãe a gente costumava usar. Porque eu vi que tava diferente, e aí depois eu lembrei que tinha ingrediente que naquela receita não tinha, mas que eu e minha mãe a gente usava, então eu acho que eu peguei uma diferente. Mas enfim, vocês vão ver ao decorrer do vídeo como que foi o processo de eu fazendo tudo sozinha. Bom, gente, o vídeo inteiro vai ser narração, porque eu estava morrendo de dor de garganta quando eu gravei o vídeo, então eu não conseguia falar. Então eu vou deixar pra falar agora, mas nessa hora estava mostrando ali meio por cima os ingredientes que eu iria usar. E aí depois eu tava usando a receita no meu celular, então por isso que eu não gravei colocando, mas basicamente eu só fui jogando tudo de uma vez e fui misturando. O que eu não deveria ter feito, eu deveria ter colocado de pouco em pouco e ir misturando aos pouquinhos. Mas enfim, né? É errando que se aprende. Na receita também tava falando pra colocar tudo, só que falava pra colocar no liquidificador. Só que não tinha como eu usar um. Então tive que bater na mão mesmo. Aí nessa hora eu já tava batendo um pouquinho mais rápido. Antes foi só pra dar uma misturadinha. Só que ficou com essas pelotinhas da farinha. E aí eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade pra dar uma boa dissolvida nelas, mas eu fui indo, fui mexendo. Só que na minha cabeça ainda tava líquido demais e a massa de bolo que eu lembrava era diferente. Então, aí eu acabei colocando mais coisa e aí eu troquei o que eu tava usando pra bater, que eu não vou lembrar o nome agora, eu acho que é fouet o nome, que daí eu troquei pra bater com ele pra ver se dissolvia melhor, se misturava melhor, né? E aí eu deixei o outro lá em cima escorrendo pra não desperdiçar nada. E aí, nessa hora, eu já tava um bom tempinho mexendo, e vocês podem notar que teve uma boa diferença. Ainda tinha umas pelotinhas, mas comparado ao que tava antes, tava bem melhor. Só que eu coloquei muita farinha de trigo, então peguei e tava assim, com aquele medinho de dar errado, sabe? Porque eu tava mudando completamente a receita. Eu tinha colocado mais achocolatado também, mas enfim, seguimos, né? Aí nessa hora eu já tinha terminado de bater e aí eu fui colocar na forma, que já tava untada, só que foi minha primeira vez untando uma forma, porque eu nunca tinha feito isso antes. Foi literalmente minha primeira vez cozinhando, fazendo um bolo 100% sozinha. Então, na hora que eu fui untar, acabou dando um pouquinho de errado, não ficou tão bem espalhadinho, mas pra uma primeira vez assim até que tava aceitável, né? Mas como eu falei antes, é errando que se aprende. Na próxima eu já sei como fazer melhor e aí provavelmente vai dar mais certo. Aí nessa vez eu tava raspando porque eu não queria. Eu sempre gosto de comer a raspinha do bolo, mas eu não tava com vontade dessa vez, então eu raspei tudo e joguei dentro da forma. Eu até tinha tentado gravar um videozinho bonitinho, pegando da visão de cima, colocando na forma. Porém, eu estava no improviso, gravando literalmente no improviso, então não tinha como eu gravar de cima. Teve que gravar desse jeito mesmo, assim, vocês só vendo um pedacinho do colocando. Mas pelo menos eu deixei registrado ali. Na próxima vez eu tento me programar melhorzinho. E aí, nessa hora, eu tava com o forno pré-aquecendo porque eu tinha esquecido de ligar antes. E aí, como vocês puderam ver, mesmo na forma ainda tinha ficado esses pedacinhos, que daí eu não sei se foi da farinha de trigo ou se foi do fermento que acabou não misturando direito ou se era um pouquinho dos dois. E aí eu já tava falando assim, não vai dar certo, vai dar errado, mas pelo menos o que importa é se ficar gostoso. E aí nessa hora eu já tinha levado pro forno, né? Tava ali tentando filmar um pouquinho da forminha no forno, deixar registrado minha primeira vez fazendo tudo sozinha. E aí nessa hora eu fui fazer a primeira checagem. Eu não sabia se podia abrir já naquela hora ou não, mas comecei a ficar muito ansiosa, então eu falei assim, não, vamos dar uma checadinha, mas
Fazia só uns 10 minutos que eu tinha colocado, então não tava na hora, assim, de abrir ainda, mas eu era muito curiosa, né? Então eu abri do mesmo jeito. E aí, depois que ele ficou pronto, eu fui fazer a cobertura, né? Que é o meu brigadeiro de panela, porque é minha especialidade. E aí, depois de pronto, a gente deixou esfriando um pouquinho, e aí ele ficou desse jeito. A cara não tava tão boa, mas pelo menos eu esperava que tivesse ficado gostoso. Aí eu coloquei o brigadeiro por cima e eu pensei assim, acho que eu vou colocar um pouquinho de leite em pó. Aí eu fui lá e coloquei, só que acabou caindo muito e não espalhou direito. Então tinha umas horas, umas partes que ficavam com muito e outras que ficavam com pouco. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E como sempre, né, como vocês já repararam, eu estou gravando em outro dia. Vocês já devem estar acostumados com isso, de normalmente a introdução e a finalização do vídeo, o encerramento, né, eu gravar em outro dia. Mas, enfim, conclusão final. Eu confesso que eu não gostei do bolo, eu achei que ele ficou muito pesado, porque como vocês viram, teve um momento que eu falei que eu fui adicionando mais farinha, porque pra mim não tava no ponto de massa de bolo. E aí eu acho que nisso acabou atrapalhando um pouquinho, né? Porque eu mudei completamente a receita. E aí eu acho que acabou ficando um pouquinho pesado, não ficou fofo igual os outros bolos que eu fazia. Ele ficou um pouquinho mais durinho. E o sabor também eu achei que ficou um pouquinho ruim. Assim, o pessoal aqui em casa, todo mundo que comeu, todo mundo elogiou, falou que ficou gostoso, mas eu não gostei. Aí eu não sei se o problema sou eu, se é o meu paladar, porque como eu tô com gripe, então algumas comidas acabam alterando o gosto, então não sei se teve uma certa influência disso ou não, mas enfim, a minha consideração final é que deu errado e eu não gostei. Mas se o pessoal aqui em casa gostou, então pelo menos eles gostaram, né? E pra mim o que acabou salvando foi o brigadeiro, né, da cobertura, porque esse realmente tava gostoso. Eu comi e sobrou um pouquinho da cobertura, porque eu sempre faço uma caixa de leite condensado inteira. E aí acabou sobrando um pouco depois que eu tinha colocado no bolo. Aí eu comi separado. E fazia tempo que eu não comia um brigadeiro tão gostoso daquele jeito. Tipo, meu brigadeiro ele é gostoso, mas tem umas horas assim que ele tá muito mais gostoso, sabe? E dessa vez foi uma das vezes que eu achei que ele tava mais gostoso que o de costume. Então, o que acabou salvando foi isso, por conta da cobertura que ficou gostosa. E eu joguei leite em pó por cima. E aí, tudo com leite em pó fica gostoso, né? Então, acabou assim que juntou esses dois fatores, digamos assim, e acabou, tipo, ficando comível, digamos assim, pra mim. Mas, enfim, como eu já falei, acho que umas 2, 3 vezes ao decorrer do vídeo é errando que se aprende, então na próxima que eu for fazer de novo sozinha, eu tento pegar talvez uma outra receita, fazer com mais cuidado e aprendendo com os meus erros, né, pra eu não repetir eles e ver se fica gostoso de novo fazendo sozinha ou se eu realmente vou precisar de ter alguém ali, um auxiliar junto comigo, me ajudando a fazer pra que ele fique gostoso de novo. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. E até os próximos vídeos. Tchau!